Rádio Bandeirantes. Atenção, emissoras curiosas da rede Bandeirantes de Rádio, para a contagem de 3 fatos importantes do dia 21 de agosto. Em 21 de agosto de 1911, o quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci foi roubado do Museu do Louvre em Paris. A pintura seria recuperada 2 anos depois. Nesta data, em 1963, a prisão de Alcatraz, situada na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos, foi desativada. Entre seus presos mais conhecidos está o mafioso italiano Al Capone. Em 1968, o exército da União Soviética invadiu a Tchecoslováquia para conter uma manifestação contra a dominação russa no país. O movimento ficou conhecido como a Primavera de Praga. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Na Rádio Bandeirantes, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Respostas para quase tudo. Assuntos com que você nunca se preocupou. Curiosidades. Respostas para suas dúvidas mais intrigantes. Para questões que ficaram sempre martelando. Responda. Você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e Marcelo Duarte. Hoje é 21 de agosto de 2010, o Você Curioso está no ar com meia hora a menos, né? Sim, das 10h30 ao meio-dia. Bom dia. O horário eleitoral logo acaba e nós voltamos ao nosso horário normal. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Marcelo. Sábado passado nós estivemos na Bienal do Livro de São Paulo, na unidade móvel, né, no micro-ônibus da Rádio Bandeirantes, ali logo na entrada da Bienal. Daqui a pouco a Carolina Ercolim estará lá fazendo Antenados mais uma vez várias editoras passaram e deram livros pra gente aqui, olha, a Petit, Um Amanhecer para Recomeçar, um romance do Espírito Saul, o James Smith da editora Pé da Letra, Coisas para Fazer Antes de Crescer, um livro infantil ilustrado pelo Marcelo Garcia. Então você já criou algum bicho? Pode ser cachorro, gato, coelho, até outros mais esquisitos como besouro, minhoca e tatu-bola. Coisas para fazer antes de crescer. Tem um monte de coisa aqui. Ter uma mala, uma caixa, uma sacola cheia de brinquedos para poder brincar sem tempo de parar. Muito como era bom ser criança. Era bom a gente fazer. Agora responda, Silvânia, mais um. Não tinha como problema, chama o arbusto que dá as alcaparras? Não sei. Alcaparreiras. Olha o livro que eu ganhei do Sérgio de Peta, O Cultivo de Alcaparreiras. Você gosta de alcaparra, não? Adoro alcaparra. Eu nunca me liguei como era a planta da alcaparra, agora eu já sei. Deixa eu ver. Aqui, ó. Parece um... Da editora Scortec. Bom, então muito obrigado a todos, um abraço também pro pessoal do Sebo do Messias, todo mundo foi lá falar com a gente. Fotografia, foi dizem muito que bacana. Ouvem o Você Curioso trabalhando lá de sábado. Então um grande abraço para todo mundo. E eu também queria registrar alguns livros que eu recebi da editora Senac, que também está com stand na Bienal. E o Marcelo, eu tenho certeza qual é o comentário dele depois, mas vamos lá, recebi vários livros, Marcelo, sobre culinária. Técnicas de padaria profissional do Paulo Sebes, ricamente ilustrado, passo a passo. Qualquer pessoa pode fazer, viu, Marcelo? Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Vamos ver se é verdade, você tem que fazer. Também recebi, olha, é uma série de livros. Para Onde Foram os Chefes, Fim de uma Gastronomia Francesa, do François Simon. A Mesa Posta, História Estética da Cozinha, do Gualtiero Marchesi e Luca Vercelloni. Dicionário do Doceiro Brasileiro, do Dr. Antônio José de Souza Rego. Esse eu vi lá. Bebida, Abstinência e Temperança, a História Antiga e Moderna, do Henrique Carneiro. Nem Garfo Nem Faca, A Mesa com os Cronistas e Viajantes, de Rosa Beluso. E Sabores do Brasil em Portugal, Descobrir e Transformar Novos Alimentos dos séculos 16 a 21, de Isabel Mendes Drummond Braga. Olha... Se fizer todas essas receitas, essas técnicas de padaria profissional, gente, é uma perdição. Mas é só de olhar, você já engorda uns 15 quilos ali, só de olhar. Então vamos começar com alguma coisa mais leve. Começamos com a abobrinha do dia. Abobrinha do dia.
A polícia francesa prendeu 2 adolescentes que teriam roubado centenas de euros de clientes de caixas eletrônicos depois de desviar sua atenção, mostrando-lhes rapidamente os seios. As garotas de 14 anos foram entregues à promotoria de Paris para serem indiciadas. Confira agora as atrações do Você é Curioso de hoje. Curiosidades sobre a carreira de Elvis Presley. Celi Campbell e Olivia Newton-John no lado A e lado B. Os especialistas com mais uma curiosidade sobre monstros. A reportagem especial, uma homenagem aos 80 anos do goleiro Gilmar dos Santos Neves. Tem ainda 5 coisas sobre Rodrigo Santoro, Curiocinema, Deus Zebra, Mofolândia, Site Curioso, tudo isso e muito mais. O Você é Curioso está no ar com o nosso teste do dia. Chico Buarque é a resposta do teste. Pronto, acabou, não vai ter mais teste. A Silvana não, mas então, não era isso que você queria saber. Não é. Não era isso. Chico Buarque está cantando. Certo, eu quero saber o nome desta música. Pois é, qual é o nome dessa música? Qual é o nome dessa música? Dica? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Então, se você já sabe, eu quero arriscar no palpite, ligue pra cá. Hoje é a Lídia Félix que está na coordenação. O telefone é 3743-8040, ramal 4. O fax é o 3131-3637, o e-mail rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de Autores de Guias de Viagem Vão para o Inferno? É uma pergunta, do Thomas Kontzmann. Daqui a pouco eu falo desse livro, porque agora quem está chegando é o biólogo Guilherme Domenichelli, autor do livro Girafa tem Torcicolo. O Guilherme conta uma curiosidade do mundo animal. E aí, deu zebra? Dando continuidade às espécies animais que vivem em regiões frias, vou contar um pouco sobre o bicho bem diferente, que pouca gente conhece. Trata-se do carcaju, também conhecido na Europa como glutão. É um mamífero que vive no hemisfério norte, nas zonas frias da Sibéria, Escandinávia, Alasca e Canadá. O carcaju é um animal onívoro, ou seja, alimenta-se de carne e vegetais. Ele se parece muito com um pequeno urso, só que com cauda. Tem focinho e pescoço curto e orelhas pequenas e arredondadas. A pelagem é castanha e negra, muito densa, impermeável e resistente ao frio. O carcaju pesa até 30 quilos e mede 1 metro de comprimento, excluindo a cauda que chega aos 20 centímetros. A reprodução acontece durante o verão. Os filhotes só sobrevivem se a mãe conseguir uma boa alimentação, já que eles comem bastante durante o desenvolvimento. Os bebês nascem na primavera em ninhadas de 3 ou 4 e desenvolvem-se muito rapidamente. Ao fim de 1 ano, os jovens adquirem o tamanho adulto e a maturidade sexual. Eles podem viver até 13 anos de idade. O carcaju é um animal tímido em relação ao homem, mas extremamente corajoso e agressivo com outros animais selvagens. Existem relatos que eles roubam a comida de lobos e até de ursos polares. Suas grandes armas de ataque e defesa são seus fortes dentes que dilaceram até carne congelada e suas garras muito poderosas. E o mais legal de tudo é que o nome do carcaju em inglês é Wolverine. Conhecendo toda a coragem do animal, que enfrenta animais maiores e mais fortes, a Marvel criou o personagem com o mesmo nome. No desenho X-Men, o Wolverine também encara mutantes maiores e mais fortes e é muito agressivo. Nunca tinha ouvido falar do carcaju, né? Me identifiquei com o glutão. Mas aí quando ele falou Wolverine, matou. Agora já sei que bicho é. Nem preciso recorrer ao Google. Parece agora uma fuinha, né? Só que o Guilherme falou que é maior, né? E o Guilherme fez aniversário quarta-feira passada. Parabéns pro Guilherme! Parabéns! Broto. Um broto legal. É um broto. Tem hora que você denuncia a sua idade. Fazer o quê? Ó, você sabe que eu adoro procurar curiosidades do Japão por sua causa, né? Porque você, né, ama a cultura japonesa. Gostar mais ainda da cultura aprendeu japonesa. Até a língua e quem procura acaba achando. Tem uma banda japonesa chamada The Spiders que faz covers dos Beatles. E eu separei pra você a música Day Tripper. A gravação não é tão boa assim, mas depois quem for no YouTube vai procurar The Spiders, Day Tripper, vai se divertir com esses covers. Vamos ver um trechinho só.
Bem legal. É bem Gostei. divertido. Você é curioso, dá uma paradinha e volta daqui a pouquinho agora com Elvis Presley. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? O Você é Curioso está de volta. Participe do nosso teste do dia. Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem. Qual o nome desta música do Chico Buarque? Eu já estou avisando a Maria Inês Henrique, que foi sorteada outro dia, que não é Mulheres de Atenas, viu, Maria Inês? Não, é hora. Atenção. É uma palavra só, com 8 letras. Eu vou dar a dica das 4 primeiras letras, certo? É um animal que tem uma versão pequenininha que quando você cutuca ele se transforma numa bola. Tá? As 4 primeiras letras. É um animal, né? Tem a versão grande, mas esse pequenininho, quando você cutuca ele se transforma numa bola. O Valdemir Povas deu uma dica aqui tão infame quanto esta. Faz parte do nome de um personagem do seriado A Ilha da Fantasia. As 4 primeiras letras. E para fazer precisa agulha. Isso daí, que é o nome da... Crochê. Não é crochê. Também não é tricô. Então tá bom, se você sabe já, quer arriscar um palpite, ligue para o 3743-8040, ramal 4, fax 3131-3637, o e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa nós vamos sortear um exemplar de Autores de Guias de Viagem Vão para o Inferno, do Thomas Kuntzmann. Então, deixa eu contar a história, né? O Thomas é um jornalista americano que foi convidado pela Lonely Planet para vir ao Brasil fazer o guia de viagens, né, que é vendido lá fora sobre o Brasil. E ele percorreu o Brasil inteiro e ele conta os bastidores de se fazer um guia de viagem, Silvânia. Você pensa que eles visitam todos os restaurantes ali? Não? Os hotéis, tem cada história do Thomas. Então, pra quem gosta dessa coisa de guia viagem e tal, são os bastidores do guia de viagens que o Thomas escreveu pela Lonely Planet. E depois que ele escreveu o livro, ele nunca mais foi convidado pra fazer. Sei Olha por só, quê, né? Olha Imagina, só que né? curioso. Ele contou os bastidores, né? Ferro e fogo. Estamos ouvindo, Marcelo? Não. Todo show de abertura do Elvis Presley começava dessa forma aí que nós estamos ouvindo. Com Alço Zaratustra e depois o Elvis cantando Sissy Rider. Bom, e nós vamos falar de Elvis Presley hoje, né? No dia 16 de agosto foi a data de morte do Elvis Presley. E no nosso show de aniversário, no dia 7 de agosto, nós tivemos o prazer de conhecer o Maurício Camargo Brito, que é tecladista, ele toca com os The Jordans, e ele contou rápidas curiosidades ali do The Jordans, e nós ficamos de conversar de novo com o Maurício, que escreveu um livro, Mito e Realidade Elvis. Então vamos conversar mais com o Maurício. Bom dia, Maurício. Como vai, Marcelo? Tudo bem? Tudo bom. Que bom estar falando com você, com a Silvana novamente nesse programa aí, que é algo de melhor que pode ter apresentado no rádio às manhãs de sábado. Obrigado, o prazer é nosso, Maurício. Maurício, você tocou com Elvis, é isso? Na verdade, eu não toquei com Elvis. Eu assisti um show dele e acabei ficando lá nos Estados Unidos, logo após o show, justamente numa tentativa de pertencer ao staff, né? Porque eu conheci os músicos dele, guarda-costas, namoradas, o empresário, e eu acabei ficando por lá e tocando piano com o pessoal, numa tentativa de me aproximar do grupo. Mas o Elvis faleceu logo depois e toda essa minha aspiração foi água abaixo. O que eu fiz foi escrever um livro sobre isso, que nós vamos comentar durante o bate-papo nosso.
E a Silvânia separou várias músicas aqui, porque o Maurício, ele fala o seguinte, olha, pode me perguntar qualquer coisa que eu sei tudo do Elvis. Parece aqueles programas 8800, assim, que pode perguntar qualquer coisa. Aquelas coisas. Posso corrigir a Silvânia, então, logo de cara? Pode falar. Pouquinho? Pode falar. Ela apresentou Zaratustra como, como fosse a abertura. Abria os shows? Como ele abria todo o show. Só que nós sabemos que o Elvis voltou aos shows em 1969. Isso. Ele parou muito tempo. Então, a partir de 72, 73, que começaram a apresentar essa abertura de Richard na última Strauss, fase dele, né, Maurício? Na última fase. Exato. Mas a grande fase dele, em termos de originalidade, que foi os anos 50, era outra abertura, evidentemente, porque ele tinha um trio que eu acompanhava, né? Nos anos 70 foi essa enorme orquestra aí. É verdade, faltou eu completar essa informação. Eu sabia que era nos anos 70, que eu também sou fã de Elvis, viu, Maurício? E eu tô lendo rapidamente aqui seu livro. Olha, mas é muita coisa, Mas vamos fazer um teste, então, com o Maurício. Nós vamos tocar uma música e o Maurício vai falar que canção que é essa aqui. Mas e conta uma curiosidade dela também, né? Tá legal. É o Elvis mesmo, Maurício? Isso aí é uma fase bem, vamos chamar de, entre aspas, primitiva do Elvis. É uma música chamada... deixa eu tocar mais um pouquinho. My Happiness, eu vou te ajudar, My Happiness. Exatamente, é a primeira música dele que ele pagou $4 para gravar um acetato em 1954. A curiosidade é que dizem que a primeira música do Elvis Presley foi o That's Alright Mama, né? E na verdade não foi essa aí que é a primeira gravação dele. Então quer dizer que... My Happiness. Então qualquer música que a gente tocar, você emenda com uma curiosidade? Pode ser, eu tento. Vamos tentar? Vamos tentar, né? Também não coloca o Maurício numa fria. Não, né? vou pegar. Olha, eu vou falar, eu jamais participaria desses programas, sabia, Marcelo? Porque do eu fico 8800? Nossa, eu fico tão nervosa que às vezes, mesmo sabendo, eu provavelmente errar. Eu fico muito nervosa. Quando você faz esse teste comigo, eu erro. Não, vamos fazer uma fácil, então. Ó, Maurício, uma fácil pra começar, então. Verdade, Maurício. Love Me Tender. Love Me Tender, a música do primeiro filme dele. E na verdade é uma música do século XIX, né? Ela foi composta na época da Guerra Civil dos Estados Unidos, Norte contra Sul. E essa música na verdade chama-se Laura Lee. E quando fizeram o filme do Elvis em 1956, pegaram essa música que já era domínio público, puseram o Elvis como coautor, né? Em termos de nome, essa pessoa, uma música escrita pelo Elvis, ele já estava no apogeu. Então deram os créditos para ele e uma tal de Vera Madison, que era esposa do diretor musical do filme, mas a música tinha mais de 100 anos na época. Maurício tá indo bem, ó. Mais uma. A gente ouve um pedacinho da música e você emenda com uma curiosidade pra gente. Where it began, I began to know it, but then I know it's growing strong. Vamos lá, Maurício. Essa música a grande curiosidade dela, uma música dos anos 70 chamada Sweet Caroline. A novidade, a única curiosidade é que ele homenageou um amigo, o Neil Diamond, né? Que gravava no mesmo estúdio que ele, no American Studio de Memphis. Essa música era um sucesso de Neil Diamond e acabou sendo um sucesso do Elvis. Aqui no Brasil é muito tocada com Elvis Presley, Sweet Caroline. Outro grande sucesso do Elvis e o Maurício Camargo Brito, Mito e Realidade Elvis, conta pra gente uma curiosidade. Você não tá vendo, Maurício, a Silvânia começou a dançar aqui. Ela é fã mesmo. Essa música aqui, ela é um lado B. Antigamente, antes do advento dos CDs, os discos tinham dois lados, né? Aqueles discos de vinil, lado A e lado B. E os disc jockeys, não confundir com DJ, o que é hoje um DJ. O disc jockey era aquele que apresentava músicas nas rádios. Eles tocavam o lado A, as gravadoras caetituavam apenas o lado A do disco. Esse Kiss Me Quick é um lado B. Curiosamente, aqui no Brasil, caiu no gosto dos disc jockeys e tornou-se, é um lado B, mas tornou-se a música mais vendida no Brasil do Elvis Presley. Então, Kiss Me Quick.
O Maurício tá matando tudo. Aqui a Silvana tava preocupada. Será que a gente vai botar o Maurício numa fria? A gente tá tentando, não tá conseguindo. Olha, eu tô quietinho aqui, Maurício. Só fiz o começo. Tem mais de 800 músicas gravadas, né? Então não é sempre que a gente pode acertar todas, não é? Tudo bem, já foram 4... Não, falta uma. Já foram 3, faltam 497. Mesmo que o Maurício não acertar alguma coisa aqui, olha, no livro você vai procurar. Tem Ele tudo. É muito completo, muito completo. Deixa eu fazer mais uma, deixa eu tentar pegar Se tiver interessado, é só me escrever. Olha, é um presentaço, viu? Se não quiser comprar pra si, comprar pra outro de presente, porque é lindo. Se quiserem mandar pra Silvânia ela já tem um, mas ela tá aceitando mais. Mais uma música pro Maurício contar uma curiosidade da música do Elvis Presley. Essa música Always on My Mind, ela é tão conhecida aqui no Brasil que até duplas sertanejas gravaram essa música, né? Ela foi escrita por aquele Willie Nelson, que é um grande nome country, e ele, antes de dar pro Elvis gravar, a Brenda Lee gravou. Quem lembra da Brenda Lee, cantava Jambalaya, aquela menina prodígio dos anos 50, e ela acabou estourando com essa música lá pelos Estados Unidos, por todo lado, mas quando o Elvis faleceu, essa música marcou muito para os fãs, Always on My Mind, porque a letra diz muito na fase que ele estava atravessando com relação ao divórcio dele e da sua esposa Priscila. Always on My Mind. Bom, eu vou tentar a última tentativa para ver se eu consigo uma música que o Maurício não saiba. Vai ser agora ou nunca? Vamos ver. A Caroline. Quem que era a Caroline? Do Neil Diamond. Era a Caroline Kennedy. Foi uma homenagem do Neil Diamond a Caroline Kennedy. Ele viu, ela era uma menina ainda, e ele a viu inspirado nela, ele escreveu Sweet Caroline. Muito bem, Silvânia. O Você é Curioso dá uma paradinha e volta daqui a pouquinho com o quê? Com pergunta do ouvinte. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? Curioso está de volta. Vamos entrar no mundo digital. César Monteiro, consultor de tecnologia da Rádio Bandeirantes, responde uma pergunta de um ouvinte agora. O ouvinte Celso Camargo enviou uma pergunta para o Você é Curioso sobre qual o procedimento correto para cancelar contas de usuário em sites de relacionamento. E com agravante, a pessoa que criou o perfil faleceu e não deixou a senha. Celso, esse é um tremendo problema, já que mesmo com a senha é difícil cancelar certos tipos de serviço. Dados do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor apontam que a dificuldade de cancelar serviços é o campeão no quesito dor de cabeça do consumidor. Esse tipo de reclamação representou no PROCON 1/3 do total no primeiro semestre desse ano, 5 pontos acima se comparado com o mesmo período no ano passado. Os PROCONs aplicaram cerca de 54 milhões em multas pelo descumprimento às regras fixadas, mas isso só tem dado certo contra operadoras de telefonia e bancos em geral. Com sites, o problema é complicado. Empresas na internet são difíceis de serem contatadas, já que muitas vezes essas empresas só existem na rede. Além disso, alguns sites são verdadeiras arapucas, principalmente quando tem cobrança envolvida. Os sites de reclamações estão repletos de pessoas pedindo ajuda contra cobranças indevidas, muitas sobre sites de relacionamento. As operadoras de cartão lavam as mãos, pois esperam que o site notifique o término das cobranças. Até lá, o consumidor sem interlocutor paga por algo que não quer ou chega ao cúmulo de ter de cancelar o cartão. O maior agravante é quando contratos são renovados automaticamente, ignorando os pedidos de cancelamento. Se esse é o seu caso e o site estiver no Brasil, vá ao PROCON. Se for no exterior, o problema é bem pior. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor entende que os fornecedores devem garantir o acesso dos consumidores a algum tipo de serviço de atendimento. Mas uma coisa é o órgão entender, outra é fazer alguma coisa, agir contra cobranças indevidas. Caro ouvinte, parece que depende de cada caso. Em comum, sorte e paciência parecem ser as únicas armas que o infeliz consumidor tem que ter. O consumidor só precisa ter sorte e paciência mesmo. Aqui não tem outro jeito para qualquer tipo de cancelamento de contrato. E aí o César Monteiro explicou como cancelar os sites de relacionamento que são pagos, né?
Mas quem cancela os gratuitos também passa por vários problemas, não também consegue apagar o que tem né? lá. Entrou, tá sujeito a tudo isso. Então vamos responder a mais uma Pergunta do ouvinte. E é uma pergunta musical. Então deixa eu fazer essa pergunta. O ouvinte Alarico Tonholo, de São Bernardo do Campo, quer saber o nome da última música do filme Trapézio, que ele assistiu no Cine Rocks, em Santo André, na Avenida Brasil, rua onde ele morou. Então essa eu respondo, viu, Marcelo? O filme Trapézio, aquele com o Burt Lancaster, Tony Curtis e Gina Lollobrigida, é de 1956, com direção de Carl Reed. Lancaster ganhou o Urso de Prata de melhor ator pelo filme, que levou também o Urso de Bronze na votação popular no Festival de Berlim, o filme Trapézio. O nome da música é Entry of the Gladiators, composta por Julius Fusick. Então, para o senhor Alarico lembrar, e todos aqueles que curtiram, que é um grande filme, você já assistiu? Você assistiu no Cine Rocks? Não, também? Esse eu assisti na televisão. Você assistiu lá no mesmo. Cine Rocks? Ainda tô procurando em DVD, viu, esse também. Então vamos ouvir? Então vamos lembrar a música que encerra o filme Trapézio. Eu tenho certeza que a canção você conhece. Conhecida? Super conhecida. Entry of the Gladiators. Muito bem. Você foi ver no Cine Rocks? Não foi. Não foi. E amanhã, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro completará 80 anos. Gilmar dos Santos Neves, bicampeão mundial pela seleção brasileira, recebe agora a nossa homenagem. A reportagem é de Lídia Félix. Boa, Gilmar, solta a pelota, gol livre, agarra outra vez Gilmar, dá na soltar, salva no momento, dá Orlando, bola tirada para o arco, salva pela esquerda, entra Gilmar, descia milagrosamente, a bola não sai, vai para os pés agora de Pelé, que salvou espetacularmente da perna de um jogador adversário. 3 vezes esteve a pique de cair, o arco do Brasil, Gilmar voou. Gilmar dos Santos Neves, um dos melhores goleiros dos últimos tempos, completa 80 anos neste domingo. Ele iniciou a carreira no Jabaquara, passou pelo Corinthians e Santos, além de defender a seleção brasileira. Na bagagem, carrega 4 títulos mundiais, sendo 2 pela seleção em 58 e 62 e 2 pelo Peixe. Conquistou 2 Libertadores da América e mais de 15 Taças Brasil, campeonatos brasileiros e paulistas. O jornalista Odir Cunha, autor de 7 livros sobre futebol, conhece bem a trajetória do ex-jogador, que deixou os gramados em 1969. Nas partidas, levar um gol não era problema para Gilmar dos Santos Neves. Os seus companheiros do Santos diziam que quando o Gilmar, por algum acaso, tomasse um frango, eles ficavam tranquilos porque sabiam que a partir dali ele fecharia o gol. E eu digo que ele foi o primeiro goleiro altivo e que se mantinha com muita concentração até o final do jogo, mesmo depois de uma falha. Quando o goleiro foi contratado pelo Santos para jogar ao lado de Pelé, Dorval, Mengalvio, Coutinho e Pepe, era um dos mais experientes da equipe. O jornalista Odir Cunha conta como era a relação do compenetrado Gilmar com os colegas do time. Ele dividiu o quarto com o Durval, ponta direita do Santos, que tinha fama de boêmio. Nas viagens do Santos, enquanto o Durval saía na noite, o Gilmar ficava no quarto lendo. E como ele tinha um pouco de insônia, quando o Durval voltava, ele ainda estava no quarto lendo. Muito importante a participação do Gilmar naquele Santos, também na seleção brasileira, né? Uma cena muito marcante da conquista do Brasil, a Copa da Suécia, é aquela foto em que o Pelé, de 17 anos, está chorando justamente no ombro do Gilmar. O ex-jogador tem 5 netos e 2 filhos. O médico Rogério, que mora nos Estados Unidos, e o empresário Marcelo Neves, que fala sobre a relação com o pai. Desde criança tive uma relação muito boa. Infelizmente no início era um pouco problemático, porque eles viajavam muito, principalmente na época que ele jogava no Santos e na seleção brasileira. Nosso domingo familiar aí era segunda-feira, né, quando ele voltava. Mas isso não afetou em nada o nosso relacionamento. Era meu grande amigo e é até hoje meu melhor amigo. E a gente vai estar junto no domingo para comemorar os 80 anos.
Atualmente, o ex-jogador mora com a esposa no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Ele teve um acidente vascular cerebral e perdeu o movimento do lado direito do corpo e fala com dificuldade. Apesar disso, Marcelo diz que o pai está lúcido e feliz. Infelizmente, isso daí restringe bastante, né, o dia a dia dele. Ele tem que ficar numa cadeira de roda, mas ele está super lúcido e, graças a Deus, está tendo uma velhice da melhor possível, né? Num lugar muito agradável, com uma qualidade de vida, ar puro, segurança, conforto. Tem a minha mãe ao lado dele o tempo todo e aí nós todos da família. Gilmar dos Santos Neves deixou os gramados há 30 anos, mas ainda é lembrado pelos fãs. O jornalista Milton Parron relembra do grande goleiro. Eu conheci Gilmar dos Santos Neves no jogo para o qual fui escalado para a reportagem de campo na década de 60, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. E ele tomou um frango daqueles que dão a impressão de que o goleiro tinha ido tomar um bandido. Foi assim, aliás, que o locutor Nelson Spinelli narrou. Não tem arqueiro no gol do Santos, Gilmar deve ter ido tomar um bandido. Bandido era um conhaque e a publicidade era calcada no fato de que a pessoa procurada nunca estava no seu posto porque tinha ido tomar um bandido. Aquele frango se justificou porque a goleada que o Santos impôs, 7, 8, 9, não me lembro, foi elevadíssima. E nenhuma bola chutada no gol de Gilmar. A única, ele estava tão desatento que do meio da rua levou o gol entre as pernas. Terminado o jogo, fui falar com ele, evidentemente. E ele, muito educado, muito gentil, admitiu a sua desatenção. E eu passei a ser fã do Gilmar. Teve um jogo no Maracanã contra a Argentina, no finzinho. Dava 1-0 pro Brasil. Uma bola chutada da entrada da área, Gilmar voou e um zagueiro desviou, no ar. Até hoje não sei como é que ele fez aquilo. Voltou-se e com a ponta dos dedos desviou para escanteio. O estádio inteiro levantou-se aplaudindo, gritando seu nome. E metade do time argentino foi abraçá-lo. Gilmar era uma raríssima exceção. Ele se expressava muito bem, seu vocabulário era extenso, correto, era referência para tudo quanto era jovem que queria jogar no gol. Recatada, vida familiar que ele mantinha longe do noticiário, casado com Dona Raquel a vida toda, verdadeiramente exemplar o nosso Gilmar. Ao Gilmar dos Santos Neves, os parabéns da Rádio Bandeirantes. O Você é Curioso volta daqui a pouquinho com Mofolândia e 5 coisas. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? O Você é Curioso está de volta. Participe do nosso teste do dia. Quero ficar no teu corpo. Qual o nome desta música do Chico Buarque? Aliás, já alguns ouvintes falaram, não é só do Chico, é do Rui Guerra. Então também, do Chico Buarque e do Rui Guerra. Olha, eu acho melhor você melhorar a sua dica, porque ou o pessoal tá acertando, porque já conhece a canção, ou tá achando que é Tatu Bola. Não. Tatu Bola, tatuzinho, não é. A primeira não é. parte. É uma palavra só. Uma palavra é um negócio que você... É um desenho no corpo, pronto. É, você faz no pé, no desenho braço, no corpo. na batata da perna. Eu particularmente não gosto, mas o pessoal adora. Nas costas. Desenho no corpo. Desenho no corpo. Agora ficou mais fácil. Então ligue pra cá, 3743-8040 ramal 4, fax. Isso o Chico Buarque escreveu uma música chamada Tatu Desenho, Bola, só se fosse pro Saltimbancos. O fax é o 3131-3637. O e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de Autores de Guias de Viagem Vão para o Inferno? Vão? Pelo que conta o Thomas acho que vão, né? Vão. Então vamos lá. Chegou a vez dele, Antônio Carlos Cabreira, e o quadro Mofolândia. O Cabreira é autor dos livros Mofolândia, volume 1 e Almanaque da Música Brega. No início dos anos 80, um movimento musical surgiu na Inglaterra e trouxe diversas bandas às rádios mundiais. O nome desse movimento musical era New Romantic. Os grupos
grupos de New Romantic usavam roupas de grife e adoravam o estilo dandy de se vestir. Mas a marca registrada do movimento era a mesma sonoridade, com o uso maciço de sintetizadores e baterias eletrônicas. O maior expoente desse movimento foi o grupo Duran Duran. Outro grupo que marcou a época e fez parte do New Romantic foi o ABC. Havia também o Soft Cell. E os não menos importantes de Human League. A lista de bandas desse gênero é gigantesca, mas vamos resumindo por aqui. A maioria dos grupos de New Romantic ficaram mesmo no disquinho de estreia, mas alguns como o Duran Duran e o Human League existem até hoje. Então fique com mais um pouquinho de New Romantic vindo diretamente do início dos anos 80. Antônio Carlos Cabreira, do site Mofolândia, www.mofolândia.com.br, para o Você é Curioso? E agora é hora de saber mais sobre um assunto muito especial. 5 coisas curiosas que você precisa saber sobre... Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o ator Rodrigo Santoro começou sua carreira aos 17 anos. Ele frequentava a oficina de atores da Rede Globo. Sua estreia na telinha aconteceu em 1994. Ele ganhou o papel de um aventureiro fã de esportes radicais na novela Olho por Olho. Love is in the air. Everywhere I look around. Rodrigo cursou jornalismo na PUC do Rio de Janeiro, mas teve que trancar matrícula, pois não estava conseguindo conciliar os estudos e as gravações da novela O Amor Está no Ar. Além de comunicação, ele também passou na Faculdade de Medicina. A cicatriz que possui na testa é consequência de uma pranchada que levou aos 12 anos, quando estava aprendendo a surfar. Ele também adora cavalos e monta desde os 14 anos. No filme Abril Despedaçado, de Walter Salles, o ator emagreceu 8 quilos durante as filmagens. A equipe passou 1 mês e meio no sertão, debaixo de sol, cortando cana-de-açúcar e preparando rapadura. Rodrigo não era a primeira opção de Salles para interpretar Tonho, personagem de Abril Despedaçado. O diretor mudou de ideia ao assistir trechos de Bicho de 7 Cabeças. Em 2002, o ator recebeu um convite para estrelar As Panteras Detonando. O longa da Columbia Pictures conta com a participação de Drew Barrymore, Cameron Diaz, Lucy Liu, Demi Moore e Matt LeBlanc. Ele também atuou nos filmes ingleses A Primavera Romana de Mrs. Teddon e Simplesmente Amor. Simplesmente Amor conquistou a 6ª maior bilheteria nos Estados Unidos logo no primeiro final de semana de exibição. Nesse longa, Rodrigo aparece por 8 minutos e 55 segundos, fala 65 palavras e participa de 6 cenas, todas elas contracenando com a atriz Laura Linney. No filme A Dona da História, o ator aparece fazendo uma serenata para a personagem Carolina, Débora Falabella. A voz que se ouve interpretando a canção é do próprio Rodrigo. Ensaiei bastante no chuveiro, revelou ele em entrevistas. Bom, e agora é o momento de perguntar para quem realmente entende do assunto. Os especialistas. Todo mês escolhemos um tema especialista que responde a questões enviadas pelos ouvintes. Em agosto, o tema que escolhemos foi monstros. Lembrei. Sabia que eu ia falar. Como é que é? Monstros. Isso. E o nosso especialista do mês é o jornalista Gonçalo Júnior, autor do livro Enciclopédia dos Monstros. E a pergunta é do ouvinte Pedro Henrique Medeiros, aqui de São Paulo. O Godzilla é um monstro do bem ou do mal? Quem o inventou, quem o criou, né? E o que significa o seu nome? Ele mandou via Twitter esta pergunta.
Então, né, o nosso Twitter é o @Guia dos Curiosos. E o Gonçalo responde pro Pedro Henrique. Godzilla, ele apareceu pela primeira vez em filme em 1954, ou seja, 9 anos depois que foram jogadas as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Foi um filme produzido pela Toho Film Company, que, acredite se quiser, faria depois mais 27 filmes da criatura. Em 1998, com modernos recursos hollywoodianos, a TriStar Pictures chegou até a produzir uma nova versão na cidade de Nova York, em que o monstro foi redesenhado, modernizado e chamado de Zilla. Mas não fez muito sucesso, não. No transcorrer da série, o grande monstro que se desenvolveu como um personagem com características de vilão e às vezes como herói. Ou seja, depende muito do filme que você está vendo para achar se ele é do bem ou do mal. Daí essa dúvida comum. É uma criatura pré-histórica e seus primeiros ataques ao Japão têm ligação com o início da era atômica. Ou seja, ele foi criado a partir de uma explosão nuclear. É um monstro gerado pela bomba atômica. É uma coisa muito comum nos filmes da década de 50, inclusive nos Estados Unidos, quando a gente vê ainda até hoje tem muitos filmes interessantes sobre esse período de mutações provocadas por radiação. Temos nos quadrinhos também o Incrível Hulk. E os japoneses, com aquela tragédia que foi a destruição de 2 cidades importantes por uma bomba atômica, eles queriam muito mais fazer uma coisa pacifista, né? Ou seja, mostrar que essas experiências podem se voltar contra o próprio homem e gerar seres bizarros. A Godzilla, ele é uma mistura de vários monstros pré-históricos, né? Dinossauros gigantes, cheio de barbatanas, com uma cauda destruidora. Tem mais a forma dele é mais um Tiranossauro Rex mesmo. O termo Godzilla, o nome Godzilla, foi criado para ser uma denominação internacional do monstro. Ou seja, um nome em inglês e não japonês, para que o filme fosse mais facilmente compreendido e marcasse internacionalmente. Traduzindo, quer dizer um deus monstro, o monstro deus, alguma coisa nesse sentido. O nome internacional é Godzilla e o japonês é Gojira, né? G-O-J-I-R-A, Gojira. Isso você já sabia, né, Silvânia? Eu já esqueci que você fala japonês. Não. Em setembro o tema que abordaremos é pássaros e você já pode começar a enviar suas perguntas para soukurioso@band.com.br. Pássaros, o que? Aquele filme do Hitchcock, Os Pássaros. É legal, né? O Érico Marcondes, que é de Lorena, pede que mandemos um beijo pro Olavo, filho dele que está fazendo 5 aninhos hoje. Então, um beijão, Olavo. Um beijão ao Érico, que é sempre nosso companheiro aqui todos os sábados pela manhã. A Denise Corrochano no seu e-mail: finalmente, depois de 2 semanas com problemas, a minha internet e o telefone estão funcionando, como faz falta. Queria dizer que gostei da festa do programa Você é Curioso. Nossa, mas é tão raro o telefone e a internet falharem. O que aconteceu, então, Denise? Isso nem acontece. E me juntar a todas as pessoas que lá estiveram a apreciar o programa. A Silvia e a Natália, que são mãe e filha de Cotia, muitos fãs de vocês, mandaram um abraço e dizendo que não puderam ir. Eu e meu marido Cláudio e meu filho Renato adoramos assistir ao vivo. Muito legal, Denise, obrigada. Que mais? A Iara Farias comenta aqui no e-mail: hoje é aniversário da Iara. Parabéns, ela é de Santo André. Obrigada pela sua participação também. Ludimar Gomes Molina fala: faz tempo que vocês não têm lido meus e-mails. Oxa, Ludimar, então estamos lendo agora. Bom dia, obrigada, viu, Ludimar? Como sempre, a sua presença acompanhando o programa, ela é de Praia Grande. E encerrando esse bloco, Leandro Varandas conta outra curiosidade da música Sweet Caroline. Ela é cantada em partidas do Boston Red Sox, o beisebol. Faz parte também da trilha sonora do filme Amor em Jogo, que tinha um romance com pano de fundo do homem pelo Red Sox. Obrigada, Leandro. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso lado A, lado B e o nosso caçador da música perdida. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso. Ainda dá tempo de você participar do teste do dia. Então, qual é o nome desta música do Chico Buarque, atendendo a pedidos de quem já acertou? Não vou dar mais dicas.
Quem já acertou já pede. Não dá mais dica, agora você vai contar o nome. Então você pode participar pelo telefone 3743-8040 ramal 4, fax 3131-3637, e-mail rbnoar@band.com.br. No final do programa vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de Autores de Guias de Viagem Vão para o Inferno, do Thomas Kuntzmann. E agora é hora do inesperado, do imponderável, do impossível, do inacreditável. Acredite se quiser. Então, olha, eu vou contar a incrível história do homem que não tira o boné da cabeça há 20 anos. Não, esse homem não é o Milton Nascimento, hein? As emissoras de TV do Japão adoram fazer reportagens com os tipos meio bizarros, assim, né? Então, o Antônio Mier, que é autor do livro TV Trash, né? Ele fica procurando as piores coisas da televisão, compilou tudo no TV Trash, ele me passou uma que é ótima. O sujeito se chama Danny e ele está com o mesmo boné na cabeça há 20 anos. Ele toma banho com o boné, faz aula de natação com o boné. Só que o boné não é um boné. Não? Não, é o cabelo dele em forma de boné. Ele cortou o cabelo em forma de boné. É muito engraçado. E ó, quem quiser assistir, coloquei no blog esse vídeo da TV japonesa que o Antônio Mir me mandou. Você tem que ver com seus próprios olhos. É o guiadoscuriosos.com.br/blog. Tá lá o sujeito. É muito engraçado, Silvana. No começo eu tô achando que é um boné. Aí ele começa a nadar com aquilo, aí depois ele tem que... Começa a lavar o cabelo, fala, que é isso? Aí mostra ele secando. Pelo menos tá sempre limpinho, né? Porque eu já ia falar que, nossa, que falta de higiene. E ó, tem outra coisa no blog que você vai adorar. Estreou agora o filme Os Mercenários, que eu não vou ver, mas do Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, que falou mal do Brasil, aquela coisa toda. E no cartaz do filme, um dos cartazes do filme, eles colocam todo o elenco, né? São 9 atores principais. E eles colocam, ator por ator, quantas pessoas esses atores já mataram em cada filme que eles fizeram. Dá um total de 1.593 mortes. Nossa, acho que até mais, né? Só o Schwarzenegger, o Bruce Willis. Não, o Schwarzenegger não tá. Não tá? Não, o Bruce Willis tá. Sylvester Stallone também aparece, uma pontinha no filme, às vezes ele aparece. Então, senão já passava esse número também. Quase 2.000. É, por aí. Então tá lá no cartaz os 9, quantos já mataram, eu coloquei a relação no blog do Curioso. Depois dá uma entradinha. Você conferiu? Contou um por um? Não vi o filme ainda, eu tô confiando no cartaz. No cartaz, é o cartaz do filme anunciando Os Mercenários, 1.593 mortes. Peraí, em todos os filmes que eles fizeram, os atores. Não é nesse. Não nesse. Tá bom, então, mas é todas isso as mortes em outros filmes. Então tem filme por filme que eles fizeram. Se contar, então, Schwarzenegger vai passar de 3.000, acho. É isso aí. Então, já que eu tô falando de cinema, né? Apaguem as luzes. Hora de uma curiosidade no escurinho do cinema. O diretor Woody Allen descobriu uma nova musa, é a primeira-dama francesa, Carla Bruni. Cantora e modelo aparece no novo filme de Allen, Midnight in Paris, e disse que a esposa de Nicolas Sarkozy foi muito profissional durante as filmagens, além de linda, né, Woody Allen? Espertão o Woody Allen, né? Tá bom. Depois da Scarlett Johansson, agora... A senhora Bruni interpretou tão bem o papel que propôs, de uma guia no Museu Rodin, que cada um de seus fotogramas aparecerá no filme Nada Será Cortado, afirmou o cineasta, sobre especulações de ciúmes de Sarkozy pelas cenas de Carla com o protagonista do filme, Owen Wilson. O Allen disse que as filmagens aconteceram sem problemas nem escândalos, foi tudo muito simples e agradável, e contou que o presidente francês compareceu ao set de filmagem, pois tinha curiosidade de ver a esposa atuando. Só ver atuando, tá bom. E ele ficou, ele ficou muito satisfeito, o Nicolas Sarkozy. Midnight in Paris é uma comédia romântica, na qual o destino de 2 turistas americanos se une ao de 2 franceses. Então, pro Woody Allen e pros fãs da Carla Bruni, vamos ouvi-la cantando. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Precisa ficar fazendo essa cara de babão, Marcelo. Ela é comprometida. Que voz! Grande cantora, né? Deve ser uma grande atriz também, né, Marcelo? Que voz! Então tá bom. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, assim, a gente colou, né, cinema com Curiocinema, agora você foi pra música, então é hora... Atenção, senhores pais, vem aí mais um campeão de audiência. O
Os Caçadores da Música Perdida. O ouvinte Edson Ferreira, do Jardim Maria Sampaio, adorava quando seu pai ligava o rádio e ele ouvia aquela musiquinha que marcou por muitos anos as jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes. Porém, seu pai nunca soube responder qual era o nome da música. Edson, a música que marcou esse logotom chama-se The Eyes of Texas Are Upon You e foi escrita por John Sinclair em 1903. Atualmente, ela é tocada nos Estados Unidos em eventos solenes e esportivos, mas ela já esteve presente em vários filmes. Elvis Presley já cantou a música no filme Viva Las Vegas, de 1963. Com algumas modificações, ela já foi o tema de abertura de uma famosa série dos anos 50, The Tales of Texas Rangers. A série foi exibida no Brasil nos anos 60 como Patrulheiros Todd e depois como Patrulheiros do Oeste. Antônio Mier para Os Caçadores da Música Perdida. Não, é que o ouvinte lembra que o pai ouvia porque o pai é falecido, né? Esse é o logotom que acompanha as transmissões da Bandeirantes, para não ter nenhuma dúvida aqui. Vamos fazer um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com Lado A, Lado B. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso. Silvana, nós já fizemos um programa aqui que nós falamos de um ritmo que está fazendo muito sucesso no Pará, que é o Tecnobrega. Isso. E tem agora, está despontando no cenário do Tecnobrega a cantora Gabi Amarantos, que se apresenta como a Beyoncé do Pará. Muito Ela legal. veio para São Paulo fazer show há umas 2 semanas. E eu queria que você ouvisse com o coração aberto a música Tô Solteira, que é uma versão de Single Lady. Vamos identificar com ela. Tô solteira, vamos lá. Mais um sucesso pra você tá aqui no show. Joga, joga. Oh, 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 oh. Hoje eu tô solteira, 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 hoje eu tô solteira. Sensacional. Hoje eu tô solteira. E o suor do teu corpo me deixa louca, louca por você. Você sabe que eu preciso de você aqui comigo. Ela tá solteira e desesperada, né? Pelo jeito, né? Pela letra da canção. Eu viajo, eu deliro, e um beijo me acende. Você sabe que eu preciso, então ficar comigo, preciso amar você. É aquilo que a gente não consegue parar de ouvir. Não, você quer saber onde vai dar essa história, né? Tá bom. Na semana que vem, mais músicas de Gabi Amarantos. Gostei. Gostou, né? Deixa eu fazer alguns registros. Eu recebi o livro Um Romance do Espírito Saul, psicografado pela médium Gilvanice Balbino Pereira. Dele, também tenho dele. Você também recebeu, tá certo. Vou ler com carinho esse final de semana. O Flávio Oliveira Preto de Santo André comenta aqui a questão dos mercenários, né? De quantos cada um dos atores em seus papéis já matou. E ele fala, olha, se aplicarmos o Código Penal brasileiro, quanto daria a pena para cada um deles? Olha, a pena eu não sei, mas eles estariam soltos em uns 6 meses. Ai, ai, ai. O Antônio Henrique Terreri falou, olha...
concorda em parte com a rejeição em assistir Os Mercenários, pois o Stallone é uma besta, segundo o ouvinte aqui. Mas acho que ele até teve uma pontinha de razão depois que ele começou a ver a propaganda política, porque tem cada coisa, né? O Antônio Mir, não podemos esquecer da participação do Rodrigo Santoro na série Lost. É isso mesmo. Verdade. Foi um golpista de nome Paulo, junto com a parceira Nikki. Graças à ganância dos dois, morreram enterrados vivos após a picada de uma aranha que causava paralisia. É que eu não assisti o Lost, assisti só a primeira temporada, depois fiquei cansado. Vamos em frente. Bom, vamos ouvir agora a mesma música em duas versões diferentes. Lado A e lado B. A música que escolhemos hoje foi Don't Cry For Me Argentina. E são muitas versões na internet, muitas mesmo, então nós tivemos que escolher duas. A primeira é cantada por Celi Campelo. Eu não conhecia essa versão. Aliás, alguns ouvintes reclamam, mas quando vocês colocam coisa do YouTube, o som é meio distorcido, não dá pra gente ouvir direito. Mas é uma referência pra fazer você também entrar lá no YouTube e dar uma procurada, né? Nem tudo a gente tem disponível de outra forma, né? Como essa gravação da Celi. E o nosso lado B de Don't Cry For Me Argentina vem com a atriz e cantora Olivia Newton-John, que, vou dar uma declaração polêmica aqui, é a Carla Bruni dos anos 70. Ah, tá bom. Ela cantava com esse... Canta, né? Com esse tonzinho assim, né? Manso, né? Muito bacana, Olivia Newton-John. Carla Bruni dos anos 70. Tá certo, boa comparação. Boa? Boa. Então vamos agora para a resposta do nosso teste do dia? Vamos. Então, qual é o nome desta música cantada aí pelo Chico Buarque? Desenhinho que se faz no corpo é tatuagem. Tatuagem, mas o pessoal começou a achar que era tatu bola. Como é que era? Se dá dica que você falou? Divide a palavra. Divide a palavra em duas, é uma palavra só, as 4 primeiras letras, é o nome de um bicho que em tamanho pequeno, quando é cutucado, forma uma bolinha. Ah, mas você complicou muito, as pessoas já pararam na... Mas essa é a graça, a gente faz um teste fácil e vai bola, complicando. Pronto. Então quem ganhou um exemplar de Autores de Guias de Viagem Vão para o Inferno, do Thomas Kontzmann. Quem foi? Foi a Maria Helena Paiato de Suzano, em São Paulo. Muito bem. Nós temos o telefone da Maria Helena Paiato, nós vamos entrar em contato, pegar o endereço certinho e mandar pelo correio o livro Os Autores de Guias de Viagens Vão para o Inferno, os bastidores de como se faz um desses guias, né, que você usa quando vai viajar. No caso, ele é um jornalista americano que veio fazer o guia do Brasil. Marcelo, eu queria dar um aviso a alguns Posso ouvintes. Só fazer um comentário? Pois não. Eu tô vendo aqui, fica a TV ligada na Band News, né? TV Band News, e tá falando de esmaltes, né? A importância dos esmaltes. Você já viu os nomes que tem esmalte? Você já viu? É sensacional. Ciganinha, não sei o quê. A escolha do nome das cores de maquiagem geralmente são assim, né? Eu trabalhava numa empresa multinacional de cosméticos e tinha uma equipe. Então às vezes ela colocava algumas opções e levava até alguns funcionários para pedir para votar qual que você acha que fica melhor, que diz mais. É bem bacana a escolha, viu, Marcelo? No blog do Curioso eu vou escrever sobre isso para as pessoas me ajudarem, como fizeram com as 1001 utilidades do Bombril, a lembrar de nomes esquisitos de esmalte. E não é só de esmalte, é sombra, batom. Não, esses nomes curiosos. Toda a parte de eu vou ler aqui cosméticos. Depois. Nomes curiosos de esmalte. Eu queria mandar um abraço pro Célio, que é de Varginha, Minas Gerais, transportador, acompanhando a programação. Ele também
participou do teste do dia. E falar que alguns outros ouvintes vão mandando perguntas para o programa durante, né, a apresentação do Você é Curioso. E algumas nós não temos condições, aliás, a grande maioria, né, de responder durante o programa essas questões. São dúvidas curiosas que os ouvintes vão mandando. E nós vamos encaminhando para o nosso banco de perguntas, né, perguntas dos ouvintes, e depois são respondidas dentro do Pergunta do Ouvinte, Vida Prática. Algumas a gente encaminha para os nossos colaboradores. Hoje o César Monteiro falou sobre, respondeu a uma delas. Hoje já chegou uma aqui que eu passei para o Cabreira, para o Mofolândia, para o Antônio Mir. Nós vamos pedindo a ajuda dos nossos colaboradores para responder a essas questões. E para encerrar o programa de hoje... Mais música, uma nova versão de Susan Boyle. Ah, Marcelo, é demais. Você não viu ainda, né? Não vi. É a Jack Evancho, é uma garota de apenas 10 anos que está sendo apontada como a nova Susan Boyle, já que deixou todo mundo de boca aberta quando ela cantou no programa America's Got Talent, que é a versão americana do British Got Talent que revelou a Boyle. Ouçam só a menina cantando uma ópera de Puccini no programa. É de babá. Cumprimentada, 10 anos? 10 anos, é uma menina linda. Vocês têm que entrar no YouTube aí pra ver também. Cumprimentada pelos juízes do programa, a pequena Jack disse: estou tão emocionada e feliz que sinto vontade de chorar. E abriu a boca. Olha, segundo o site jackevancho.webplus.net, a pequena de Pittsburgh começou a cantar aos 8 anos, depois de assistir ao filme O Fantasma da Ópera. E já gravou um disco, viu? Prelude to a Dream. Olha, e o Diego trouxe pra gente no dia do aniversário do programa umas balas de algas marinhas, sabor frutas. Vou pegar. Não deu tempo, porque o programa tá menor agora, de fazer degustação curiosa. Mas, ó, Diego, a gente tá com as balinhas aqui. Vamos experimentar. Guilherme Domenichelli, que passou por aqui antes do programa, experimentou e adorou. É da loja Flor do Oriente que ele trouxe pra gente aqui, ó. Tem vários sabores. Você viu que tem alguinha no meio? Tem muito alguinha bom. no meio. Então, ó, Sweet Jelly, obrigado. Você é Curioso, teve a produção da Silvânia Alves, coordenação da Lídia Félix, locução do Dimas Aguiar, montagem e sonorização do Amaury Rodelli e do Roger Palma, na mesa de som Nelson Volter, na central técnica o Cledinei Vergana? Vergara, é o nosso gaúcho. Errado aqui, ó, escrevi errado. É o nosso gaúcho, Cledinei Vergara. Vergana. Apresentação de Marcelo Duarte e Silvânia Alves. E nós voltamos, se Deus quiser, no próximo sábado. No próximo sábado, às 10h30, gente. 10h30. Enquanto tem o horário eleitoral, o Você é Curioso tem meia hora a menos. Então, das 10h30 ao meio-dia. E o que nós vamos ouvir agora pra acabar mesmo o programa? Olha, a gente sempre pega a melhor coisa que a gente executou no programa. Então... Elvis Presley, então. Não. Melhor do que o Elvis? Não. Ah, não. A Beyoncé de Belém do Pará, Silvânia. Tá bom, vai. A Beyoncé, tô solteira. Você tá aqui no show! Eu vou achar mais coisa. Vamos fazer um programa. Vamos pegar mais. Gabi Amarantos. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus e até sábado, hein? Tchau, gente. Até o próximo sábado com mais um Você é Curioso. Vamos lá, Silvânia. Tô solteira. Vamos dançar. Hoje eu tô solteira. 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 E o suor do teu corpo me deixa louca, louca por você. Você sabe que eu preciso de você aqui comigo, fazendo feliz. No teu sorriso eu viajo, eu deliro, teu beijo me acende. Você sabe que eu preciso, então ficar comigo, preciso amar você. Quando a saudade me consome, grito seu nome. 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 Quando a saudade me consome, eu grito pra cima. Vai, 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 vai.
Tchau, gente. Isso é Tecno Show. Aqui a gente termina, mas na semana que vem Você é curioso? tem mais.